Toda disfunção que ainda existe na minha vida e na sua vida é por uma falta de entendimento de quem nós somos em Cristo. É pela falta de identidade que ainda nós não acessamos esse nível. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo nesse canal. E quero te convidar a você abrir teu coração, tá? Se você já tem uma caminhada com Jesus, fica aqui porque eu tenho certeza que a palavra do Senhor vai falar ao teu coração. Se você ainda não tem, fica aqui também, porque essa palavra é para você. Essa palavra é para todas as pessoas que entendem que merecem mais, que têm um desejo ardente de resolver conflitos, situações que se perpetuam ao longo dos anos, ao longo dos meses, ao longo de dias e que talvez você não tenha a resposta de como resolver isso que você está passando, tá? Meu nome é Thaís e aqui eu compartilho a palavra do Senhor com você, experiências, vivências, prática, tá? Porque a palavra de Deus é prática, é dia a dia. Se eu e você queremos ter transformações, nós precisamos estar conectados à videira. Na palavra de Deus diz em João 15, versículo 5. Eu vou ler para você, tá? E acompanha aí na tua casa, na tua Bíblia. Ah, e se você não tem uma Bíblia, minha irmã, meu irmão, em nome de Jesus, tá? Trate de providenciar. A palavra de Deus tem que ter na sua casa. O aplicativo da Bíblia não substitui a Bíblia de papel. Por que, Thaís? Porque na Bíblia de papel, essa daqui, que é uma espada de 2 gumes, você pode sublinhar, você pode escrever aquilo que seu coração tá cheio, aquilo que o Espírito Santo tá falando. Já no aplicativo, você não consegue fazer isso, entendeu? Você tem que ter palavra de Deus na sua casa. Mas bora simbora, pega aí, em nome de Jesus, a tua Bíblia, João 15, versículo 5, que diz assim, ó: eu sou a videira, Jesus é a videira. Vocês são os ramos, é eu e você. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Até aqui. O que o Senhor está falando para mim e para você? Que se eu e você conseguimos fazer muitas coisas boas, se eu e você conseguimos gerar muitos frutos bons, se eu e você conseguimos ter alta performance, desenvolvimento, inteligência, criatividade, desenvolvimento pessoal, tudo de bom na sua vida, nós só conseguimos fazer se nós estivermos no Senhor. Nós não temos a capacidade alguma de fazer nada de bom se não for pela presença de Deus. Se eu e você conseguimos ser generosos com as pessoas, se eu e você conseguimos ser pacientes, se eu e você conseguimos ser tolerantes, se eu e você conseguimos perdoar, porque na palavra de Deus diz que nós precisamos perdoar 70 vezes 7, porque se nós não perdoarmos, o Senhor que está no céu também não nos perdoará. É um mandamento e não é um sentimento, tá? Então fica a dica para você nesse ano de 2026. Se você ainda não perdoou aquela pessoa que te feriu, aquela pessoa que te traiu, trate de perdoar, porque o perdão não é para validar o que te fizeram. O perdão é para você se libertar, se liberar para viver coisas grandes pro Senhor, tá bom? Então, quando o Senhor diz que sem mim nada podeis fazer, ele está falando exatamente que nós não conseguimos dar nem sequer um passo, tomar nem sequer uma decisão que vai mudar a nossa vida, que vai mudar a nossa realidade sem a presença de Deus. Deus fala para mim e para você que se você quer fazer coisas boas, precisa estar na presença dele. E o ao contrário também é verdade. Quantos de vocês ainda estão presos em alguns vícios que você tem visto que tem causado dor para você, para sua família, para os seus filhos, para as pessoas que você ama? Que você já prometeu várias e várias e várias vezes: eu vou parar de beber, eu vou parar de fumar, eu vou parar de ficar em jogos que tá destruindo a minha família, que tá destruindo a minha casa, eu vou parar de viver na prostituição, eu vou parar de falar palavrão, trazer coisas ruins para minha casa, vou parar de falar da vida dos outros, eu vou parar de procrastinar, eu vou parar de viver na preguiça, eu vou parar de deixar para depois aquilo que eu posso fazer agora. E dia após dia, muitas vezes eu adio algumas decisões. Você tá adiando algumas decisões. Por quê? Porque nós temos tentado fazer na força do nosso braço. E na palavra de Deus não é contraditória. Ela é uma verdade. Como é que eu e você vamos conseguir fazer coisas boas se nós estamos desconectados da fonte, desconectados da videira que é Ele?
Se você hoje tem um vício que você sabe que tem destruído a tua vida, que tem destruído a tua casa, que tem destruído o teu lar, só existe um caminho, que é a presença de Deus. É você reconhecer que sem Ele você não vai conseguir sair dessa situação. Eu vou falar de mim para você olhar para a sua vida. Tudo hoje que eu tô vivendo, tudo hoje que eu fui curada, tudo hoje que eu fui liberta, não foi pela força do meu braço. Eu era uma pessoa completamente diferente do que eu sou hoje. Presta atenção, eu era uma pessoa completamente diferente do que eu sou hoje. Eu era uma pessoa que bebia, eu era uma pessoa que fumava, eu era uma pessoa que vivia na fornicação, eu era uma pessoa que desonrava a minha mãe, desonrava as pessoas que eu amava. Eu era uma pessoa que não tinha amor ao próximo, eu não tinha amor nem por mim, quem dirá pelo próximo, porque toda vida que eu e você, nós destruímos a nossa vida com as próprias mãos, não tem como você dizer que ama o próximo, porque na palavra de Deus também diz, amar o teu próximo como a si mesmo, e amar a si mesmo é você parar de fazer coisas que você sabe que está destruindo a tua mente, que você sabe que está destruindo as suas emoções, que você sabe que está destruindo a sua vida com Deus, que você sabe que está destruindo a sua casa, os seus filhos, o seu marido, a sua esposa, que você sabe que tem te afastado da vida que o Senhor planejou para você viver. Porque quando eu e você estamos desconectados, nós estamos na inércia. O que significa inércia? É quando você vive no piloto automático, você acorda, toma banho, vai trabalhar, volta, chega em casa, assiste TV, dorme e você fica nesse looping desgraçado que não tem fim. E você às vezes não consegue usufruir com a sua família, fazer coisas diferentes, sair dessa rotina, e aí você acaba ficando numa tristeza profunda, você acaba ficando numa ansiedade, você acaba ficando numa frustração. Por quê? Porque não tem sentido. É sempre todos os dias a mesma coisa. Não sai desse ciclo vicioso que você nada e não chega a lugar nenhum. E o convite que o Senhor está fazendo para você hoje é: filho, filha, olha para mim. Se conecta de novo. Nunca foi sobre religião, nunca foi sobre placa de igreja, mas quem é teu pai? Aquele que morreu por mim, por você, aquele que pagou ali, ó, um alto preço para que eu e você fôssemos livres. Livres de quê? De todo vício, de toda disfunção. Às vezes você não tem esses vícios que eu falei, mas você tem vícios emocionais. Eu tenho vícios emocionais que precisam ser quebrados, e esses vícios só são quebrados a partir do momento que nós nos conectamos com a fonte, a partir do momento que nós nos conectamos com a palavra, a partir do momento que nós desenvolvemos autoconhecimento, que nós buscamos entender por que algumas coisas na nossa vida não rompem. A partir do momento que você tem a consciência e você para de fazer tudo o que você está fazendo no piloto automático, você começa a se questionar se é dessa forma que você quer continuar vivendo. Eu te digo uma coisa, que tudo aquilo que está fora do lugar, quebrado na sua vida, que está faltando, só existe uma pessoa que pode te ajudar, que pode te auxiliar. Essa pessoa é Jesus, é a presença dele. Às vezes você se sente envergonhado dizendo: como é que eu vou chegar a Jesus se eu tenho errado tanto, se eu tenho falhado tanto, se eu estou pecando tanto? Deus está te chamando hoje. Deus, ele não veio para os sãs, ele veio para os doentes, ele veio para aquelas pessoas que reconhecem que são pecadores, que reconhecem que estão no erro, mas querem sair do erro e não permanecer no erro. Que são pessoas que querem ajuda, que são pessoas que se auto-humilham. Porque existe uma falácia aí no mundo que os humilhados serão exaltados. Aonde é que está escrito isso em nome de Jesus? Isso não está escrito na Bíblia, não. Na Bíblia está escrito assim, ó: quem se humilha é que é exaltado. E o que é se humilhar? É quando eu e você, nós temos a capacidade, a humildade de falar: Senhor, eu tenho feito isso aqui. Falar tintim por tintim, sem medo. E falar: me ajuda a sair desse lugar que eu me coloquei. Me ajude a me tirar desse lugar, dessas pessoas, desses vícios que têm acabado com a minha vida, que têm acabado com os projetos que o Senhor desenhou para mim. Às vezes, eu e você, nós temos a capacidade de querer culpar pessoas que nós não estamos vivendo tal coisa porque fulano, ciclano, beltrano é culpado. Não é não, meu amor. A única pessoa responsável
que tem a capacidade de destruir a vida com as próprias mãos somos eu e você. Quando eu e você estamos nos lugares errados, com as pessoas erradas, dizendo sim pro que é para dizer não, dizendo não pro que é para dizer sim, porque tá no poder da língua. A gente decidir com quem nós vamos falar, com quem nós vamos se relacionar. O poder tá nas nossas mãos, em quais mesas nós vamos sentar. E para todo vício existe um porquê. Nada mais é do que uma fuga da realidade, uma fuga daquilo que você fala assim, cara, minha vida tá uma merda. Desculpa a palavra, né? Esse linguajar que eu usei aqui, que não é legal, mas é a verdade. E para isso, você às vezes se acaba na bebida, se acaba no cigarro, se envolve com um e com outro, se envolve com um e com outro. Você vai buscando formas de sair daquela realidade infeliz que você tá vivendo, que era isso que eu fazia. Eu tô dizendo com muita propriedade, por quê? Porque eu vivi isso. Para fugir da realidade, eu fazia tudo e mais um pouco que não prestava, para colocar como se fosse uma amortização, sabe? É assim essa palavra, eu nem sei se essa palavra existe, mas era meio que para camuflar toda aquela dor, toda aquela disfunção. Mas um dia eu caí em si e eu digo que foi a presença do Espírito Santo mais uma vez me convencendo, sai desse lugar, eu não te fiz para isso. Eu lembro que vou abrir meu coração para você aqui, tá? Vou me humilhar. Mas é a verdade, eu quero que você olhe para sua vida, que todas as vezes que eu tava ali bebendo, fumando, vi uma voz assim dentro de mim que na época eu não sabia que era o Espírito Santo e falava assim, ó: se você continuar, você vai morrer. E como eu não tinha conhecimento, eu falava, gente, céu, capeta, tá repreendido. Eu não era nem convertida, mas já falava, tá repreendido. Você acha que tudo aquilo que você tá fazendo de errado, o capeta vai te falar assim, sai daí que você vai morrer? Sai daí que você tá acabando sua... Vai não, meu amor, pra você ter uma noção. Tudo aquilo que corrompe, aquilo que é os princípios do Senhor, não tem oposição. Você já reparou que tudo aquilo que é para fazer de errado, eu e você, nós não temos medo. Eu e você, nós não temos insegurança. Eu e você, nós vamos com tudo, entendeu? Por quê? Porque não tem oposição. Tudo que é para fazer de errado não tem oposição. Mas para fazer o que é certo, meu amor, é cada levante. Pode reparar, toda vez que você vai falar assim, vou parar de fumar, vou parar de beber, vou parar de ficar com um e com o outro, vou parar de ficar com um e com outra, menina, é assim, ó, de mão beijada das tentações. É fulaninho que te chama, é amigo que te chama, parece um bando de urubu em cima de você. E você não entendeu o recado, que não provém de Deus. Você tá no mesmo lugar, por quê? Porque você tem que tomar uma decisão de não querer mais estar com essas pessoas, de estar fazendo o que é errado, de estar afastando os sonhos que Deus tem para você. Porque enquanto você viver assim, não tem como a sua vida romper. Por quê? Porque você está distraído. Por quê? Porque você está acabando sua vida com vícios. E tudo isso é distração. Você está acabando com a sua vida todo dia um pouquinho. Tem gente que acha que acabar com a vida e morrer é pegar uma arma só e atirar na cabeça, ou é se automutilar. Não. Morrer aos poucos todo dia é quando eu e você vivemos uma vida a qual o Senhor não nos chamou para viver. É quando eu e você comemos errado, é quando eu e você bebemos, fumamos, ficamos com um com o outro, é quando a gente fala palavras torpes, palavras chulas, palavras que destroem a nossa vida. Porque há poder na língua, de vida e de morte, na palavra de Deus diz. Em Provérbios, que eu quero falar para você ver o quão forte é, 23, capítulo 23, versículo 35, que diz assim: e dirá, espancaram-me, mas eu nada senti, bateram em mim, mas nada percebi, quando acordei para que possa beber mais uma vez. Aqui, se você voltar a alguns versículos anteriores, ele vai falar da embriaguez. Só que espiritualmente falando também, não é só da embriaguez. É tudo aquilo que te tira da vontade de Deus. É tudo aquilo que te afasta da vida que o Senhor desenhou para você viver. É tudo aquilo que ainda te causa dor, que você ainda chora e você fala assim, Senhor, muda a minha vida.
Você tem feito essa oração, Deus, muda minha vida, muda minha história, muda minha casa, muda minha família. E Deus está falando, filha, eu quero fazer tudo e mais um pouco, mas você não está colaborando, entendeu? Me ajuda aí, me ajuda a te ajudar. A partir do momento que tu falar assim, não quero mais isso pra mim, Senhor, me ajuda, ele faz assim, ó, ele te pega pela mão e te puxa, que foi o que ele fez comigo. Eu vivia falando, Senhor, muda a minha vida, mas tava lá com os amigos, bebendo, fumando. E dentro de mim falando, isso vai te matar. E eu falava, tá repreendido, e lá. E não tava feliz. Detalhe, presta atenção que aqui é poderoso que eu vou te falar. Eu não tava feliz. Eu não queria estar naquele lugar. Mas parecia uma coisa maligna, porque era, que me puxava pra estar naquele lugar. Eu falava, meu Deus, por que eu não consigo sair disso? Por que, Senhor? Até que um dia Deus falou, enquanto você estiver nos mesmos lugares, com as mesmas pessoas, não tem como fazer diferente. A partir do momento que eu decidi através de Deus, porque foi o Espírito Santo de Deus que me convenceu, porque a gente não tem capacidade de mudar. Lembra que eu li no início pra você? Pega aí na tua casa e acompanha na Bíblia. Que sem mim nada podeis fazer. Eu quero que você leia, abra a Bíblia, porque você tem que acompanhar, você tem que entender, você tem que abrir essa mente em nome de Jesus. Quando diz que sem mim nada podeis fazer, não é só o que é bom. Até para sair do que é ruim, você precisa de Deus. Porque são espíritos imundos que faz você também errar. Claro que não é só espírito maligno. Muitas vezes é o caráter. Que precisa ser o quê? Forjado, precisa ser alinhado, precisa ser restituído, precisa ser às vezes quebrado e fazer de novo. Mas existe um processo. E esse processo não é da noite pro dia. Tudo começa com uma consciência e uma decisão. E é isso que o Senhor tá me trazendo aqui para falar para você hoje. Quer mudar a tua vida? Você vai ter que querer. Querer é decidir. É ir do jeito que tá. Ah, não, Thaís. Primeiro, deixa eu parar de fazer tal coisa. Você não vai parar. Porque sozinho você não consegue fazer. Sozinha você não consegue fazer. Você precisa de ajuda. Só que você precisa reconhecer que você precisa dessa ajuda. Porque se você não reconhecer, não tem condição. Não tem como mudar. O Senhor hoje está te convidando. Filha, abre a tua boca. Fala assim, ó, com a boquinha. Senhor, eu, fulano de tal, você vai falar teu nome. Tenho o Senhor como Senhor e Salvador da minha vida. E a partir desse momento, cadeias já vão ser quebradas no mundo espiritual, porque você confessou Jesus como seu único e salvador. E eu não tô falando aqui de placa de igreja, não tô falando aqui de religião, tô falando de quem Jesus é. Que ele é a verdade, ele é a vida, ele pode fazer tudo e mais um pouco para mudar a sua vida. Mas você primeiro precisa querer. Você primeiro tem que abrir teu coração, porque Deus... Ele é justo, ele é sábio, ele é educado. Ele não entra se eu e você não tivermos a consciência e convidar ele para entrar. Diferente do capiroto. Ele entra sem nem você abrir a porta. Só basta uma brechinha que ele acaba com a tua vida. Ele quer acabar com tudo da sua casa. E por que ele ainda não acabou? Porque Jesus não deixou. Porque Jesus tem misericórdia da minha vida e da sua vida. Porque Jesus já viu você lá na frente. Jesus não tá vendo agora. O agora você tá falando assim, ai, mas eu tô toda errada. E existe alguém certo? Eu tô na presença de Deus, meu irmão. Eu preciso da presença de Deus todo dia, toda hora. Não é porque a gente tá na presença de Deus que a gente não erra. A gente erra, a gente falha. A diferença é que a gente reconhece e a gente quer mudar. A gente não quer permanecer no mesmo lugar. E o que o Senhor tá falando pra você hoje é isso. Filho, reconhece. Vem a mim, porque ao longo do processo eu vou te moldar, eu vou te forjar, eu vou colocar pessoas certas, vou tirar as erradas e eu vou mudar a tua história. O que para você parece ser impossível, para Deus não é impossível. Para Deus é apenas assim, ó, um detalhe. Antes mesmo de você estar vivendo essa vida, Deus já sabia, Deus já via as decisões que você ia tomar, as decisões que eu ia tomar. Mas Deus também vê que eu e você, nós podemos ser transformados pelo poder dele. Entender o que o Senhor está falando aqui? Quer mudar a tua vida? Reconhece. Quer mudar a tua vida? Busca ajuda. Quer mudar a tua vida? Sai do lugar, sai das mesas, sai das pessoas. Ai, são meus amigos. Tudo bem. Você não precisa parar de falar. Mas se você quer se curar, se você quer se libertar desses vícios malditos que têm acabado com a tua vida, você precisa fazer alguma coisa e tem que ser para ontem. Porque o tempo tá passando.
Você se vê daqui 5 anos dessa mesma forma ou você se vê diferente? Você que tem filho, você quer que os teus filhos tenham a mesma vida que você está tendo? Ou você quer que os seus filhos vivam uma vida a qual você nunca imaginou? E tudo isso parte de você. Tudo isso parte de um posicionamento que você precisa ter na sua casa, na sua família. E isso nós só conseguimos com a presença do Senhor. Eu quero orar por você. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu apresento ao Senhor, Pai, cada pessoa que vai estar vendo esse vídeo. Eu peço ao Senhor pelo Teu Santo Espírito, Deus, que o Senhor entre na mente, que o Senhor entre nos corações, Senhor. Eu declaro e profetizo na vida dessas pessoas um novo tempo, Jesus. Um tempo de alinhamento, um tempo de quebrantamento, um tempo de humilhação, um tempo de rendição, Senhor. Fala aos corações, fala à mente. Reveste pelo teu santo poder, Jesus. Rabalacantera, cholevancantera ali. Senhor, eu peço ao Senhor, Pai, que a tua palavra é o que convence, Pai. Tudo aquilo que não provém de ti seja arrancado pelas tuas mãos, Senhor. É o que eu peço em nome de Jesus. Recebe essa oração, porque eu tenho certeza que a sua vida nunca mais será a mesma, pela presença e pelo poder de Jesus. Um beijo no seu coração. Se inscreve no canal. Ativa o sininho, deixa seu like, seu comentário. E fala assim com a boca: eu aceito o Senhor como meu Senhor e meu Salvador da minha vida. Em nome de Jesus. E escreve nos comentários. Eu tenho certeza que a sua vida não vai ser mais a mesma. Porque a presença de Deus é o que muda, é o que transforma, é o que liberta, é o que salva, é o que resgata, é o que faz tudo de novo, de novo. Quantas vezes forem necessárias, o Senhor não desiste de mim e de você. Desde que nós tenhamos humildade, desde que nós tenhamos consciência, desde que nós persistimos, desde que nós não desistimos da nossa vida, daquilo que o Senhor tem para nós. Entendeu? Deixa seu like, seu comentário, se inscreve no canal. Manda para aquela tua amiga que precisa ouvir essa mensagem. Beijo, amo você em Cristo Jesus. Sem saúde, sem fé, é impossível permanecer de pé.